As 11 lições que o Espírito Santo ensina apenas na dor. E se a dor que você tanto rejeita fosse, na verdade, a sala de aula secreta, onde o Espírito Santo mais fala com você? Já parou para pensar que os momentos em que você mais chorou, em que mais se sentiu sozinho, podem ter sido justamente os instantes em que Deus estava ensinando lições que você nunca teria aprendido em tempos de alegria? A dor não é apenas sofrimento, ela é uma ferramenta, um processo, um caminho pelo qual o Espírito Santo molda, revela e fortalece. Quando tudo está bem, raramente paramos para ouvir. O coração fica distraído, a mente ocupada, a alma anestesiada pelas conquistas e prazeres. Mas quando a dor chega, ela quebra o orgulho, desmonta as ilusões e nos obriga a encarar a verdade. É nesse espaço de vulnerabilidade que o Espírito Santo se move com mais intensidade, porque ele sabe que ali não há máscaras, não há defesas, não há barreiras. Só existe você, despido de tudo, e Deus pronto para falar. Muitos acreditam que a dor é apenas consequência do acaso ou sinal de abandono, mas quem caminha com o Espírito entende que nada é desperdiçado. Cada lágrima tem um propósito, cada silêncio tem uma mensagem, cada noite escura guarda em si um ensino precioso. O que parece perda pode ser, na realidade, preparação. O que parece derrota pode ser o terreno onde o Espírito planta as sementes de um futuro de vitória. Não é fácil aceitar esse processo, porque a dor nunca será confortável. Ela corta, machuca, expõe. Mas é justamente por isso que transforma. A dor não pede licença, ela invade. Mas o Espírito Santo aproveita esse momento para revelar verdades que não poderiam ser ensinadas em circunstâncias comuns. É no sofrimento que você descobre quem realmente é, de onde vem sua força e quem está, de fato, ao seu lado. Neste vídeo, você vai conhecer as 11 lições que o Espírito Santo ensina apenas através da dor. Não são teorias, não são frases bonitas para aliviar sua mente. São realidades espirituais que podem mudar sua forma de enxergar as feridas da vida. A cada lição, você vai perceber que a dor não veio para destruir você, mas para moldar, curar e aproximar o seu coração do coração de Deus. E a primeira lição é talvez a mais dura de enfrentar, mas também a mais libertadora. A dor revela o que estava escondido em você. A dor revela o que estava escondido em você. A dor tem um poder que nada mais possui. Ela expõe. Quando tudo está bem, é fácil se esconder atrás de sorrisos, palavras bonitas e atitudes calculadas. Mas quando a dor chega, ela rasga as fachadas e mostra o que está guardado dentro de você. O sofrimento funciona como um espelho espiritual que reflete verdades que muitas vezes você não queria enxergar. É na dor que aparecem os medos que estavam disfarçados, a insegurança que você tentava controlar, o orgulho que parecia vencido. O Espírito Santo usa esses momentos para mostrar que a maior batalha não é contra o mundo exterior, mas contra o que está escondido no coração. Talvez você tenha acreditado que era forte, mas a dor mostrou o quanto ainda depende de Deus. Talvez você tenha pensado que já tinha perdoado, mas a dor revelou feridas abertas. Talvez você tenha se convencido de que caminhava em fé, mas quando a perda chegou, percebeu que a sua confiança estava mais nas circunstâncias do que na promessa de Deus. Não encare isso como condenação. Quando a dor expõe, ela não faz isso para destruir, mas para curar. Ninguém gosta de ver sua fraqueza revelada, mas é somente quando a doença é diagnosticada que o remédio pode ser aplicado. O Espírito Santo não expõe para humilhar, expõe para transformar. Ele tira para fora aquilo que você escondia até de si mesmo, porque sabe que só assim você poderá ser livre. Veja o exemplo de Pedro. Ele acreditava estar pronto para seguir Jesus até a morte.
Mas quando a pressão da dor chegou, ele negou o mestre 3 vezes. Foi duro, foi vergonhoso, mas foi necessário. Porque naquela noite, Pedro descobriu algo sobre si mesmo que nunca teria admitido em dias comuns. E foi justamente essa revelação dolorosa que o preparou para se tornar o líder cheio de coragem, que pregaria para milhares em Atos dos Apóstolos. A dor revelou o que estava escondido, e o Espírito Santo transformou essa revelação em força. O mesmo acontece com você. Não ignore aquilo que a dor trouxe à tona. Se revelou o orgulho, deixe o Espírito quebrar. Se trouxe à superfície medo, deixe o Espírito fortalecer. Se expôs falta de fé, deixe o Espírito conduzir. A dor é o holofote que ilumina áreas da sua alma que você não teria coragem de abrir sozinho. E quando a luz entra, a cura começa. Por isso, não veja a dor apenas como inimiga. Veja-a como um mestre severo, mas justo, que trabalha em parceria com o Espírito Santo para moldar você. Quando ele revela o que estava escondido, é porque está pronto para tratar. O sofrimento mostra quem você realmente é, mas também revela quem você pode se tornar quando se entrega totalmente a Deus. E é exatamente nesse ponto que surge a segunda lição. A dor cala o barulho, para que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo de forma clara como nunca antes. A dor cala o barulho para ouvir a voz do Espírito. O mundo em que vivemos está cheio de ruídos. São vozes externas dizendo o que você deve fazer, pensamentos internos gritando o que você não consegue ser, distrações que ocupam cada minuto do seu dia. Esse barulho constante impede a alma de perceber a presença de Deus. Mas quando a dor chega, algo muda. O sofrimento tem a capacidade de silenciar tudo aquilo que antes parecia tão importante. De repente, as opiniões dos outros não pesam tanto. As conquistas perdem o brilho. As distrações já não satisfazem. É como se a dor colocasse sua vida em modo silencioso, abrindo espaço para que a única voz que realmente importa pudesse ser ouvida. A voz do Espírito Santo. Na Bíblia vemos exemplos claros disso. Pense em Elias, no deserto, exausto e deprimido, após enfrentar dias de angústia. Ele esperava ouvir Deus em um vento forte, em um terremoto ou no fogo, mas o Senhor se manifestou em um sussurro suave. A dor tinha calado todo o resto para que Elias fosse capaz de perceber aquele som quase imperceptível, mas carregado de vida. A mesma dinâmica acontece com você. Quando o sofrimento desarma as ilusões, a voz do Espírito se torna clara como nunca antes. Talvez você só tenha conseguido orar de verdade em momentos de dor. Talvez só tenha lido a palavra com fome genuína, quando não encontrava respostas em lugar nenhum. Isso acontece porque a dor tira a concorrência. Ela remove os falsos confortos e mostra que somente a voz de Deus pode trazer direção, consolo e esperança. Não é que o Espírito não estivesse falando antes, é que havia muito barulho ao redor. Foi a dor que reduziu o volume de tudo, deixando audível aquilo que já estava sendo dito. Essa experiência pode parecer dura, mas é uma dádiva. Quantas vezes você só descobriu a vontade de Deus depois que o sofrimento tirou as outras opções? Quantas vezes ouviu o Espírito dizer, confie em mim, justamente quando não havia mais nada em que confiar? A dor não é um obstáculo para ouvir, mas um filtro. Ela remove os sons supérfluos e deixa apenas a voz pura do Espírito. É nesse silêncio forçado que você descobre que a presença de Deus não depende de circunstâncias. O Espírito Santo fala com clareza em meio às lágrimas, talvez até mais do que nos dias de festa. E quando você aprende a ouvir no meio da dor, adquire uma sensibilidade que permanece mesmo depois que a tempestade passa. Você nunca mais será o mesmo, porque sua audição espiritual foi afinada. E aqui está a beleza dessa lição. O silêncio produzido pela dor não é vazio,
é espaço. Espaço para o Espírito encher com revelação, consolo e direção. Ele não fala para confundir, ele fala para restaurar. E quando você se permite escutar, descobre que até a dor pode ser o cenário de um encontro transformador com Deus. E é justamente nesse encontro silencioso que surge a terceira lição. A dor ensina você a depender do invisível, a confiar no que não pode ser visto, mas que é mais real do que tudo o que seus olhos naturais podem contemplar. A dor ensina a depender do invisível. Enquanto tudo está sob controle, a fé parece fácil. Quando há recursos, respostas, estabilidade, confiança não custa nada. Mas quando a dor chega, ela arranca o chão que sustentava sua segurança. O que antes parecia certo agora desmorona. E aquilo que era visível se mostra frágil demais para suportar o peso da vida real. É nesse momento que o Espírito Santo te convida a enxergar o que os olhos não veem. Porque a dor, com toda a sua dureza, é também o portal onde você aprende a depender do invisível. O sofrimento mostra que os apoios humanos falham. Pessoas decepcionam, dinheiro desaparece, força física se esgota, planos não se cumprem. E quanto mais você tenta se agarrar ao que é palpável, mais percebe que não é suficiente. Mas quando tudo isso é removido, você começa a se abrir para aquilo que não pode ser tocado, mas que permanece de pé quando tudo o resto cai. É aí que o Espírito Santo se torna real de uma maneira que nenhuma teoria pode explicar. Ele te ensina a confiar não nas circunstâncias, mas na promessa. A caminhar sem ver o caminho. A continuar mesmo sem entender. É na dor que a fé deixa de ser conceito e passa a ser prática. De repente, crer não é mais repetir versículos, é dar um passo sem saber se haverá chão. É orar sem sentir, adorar sem força, esperar sem garantias. E mesmo assim, continuar. O invisível começa a tomar forma dentro de você. Não é algo que os outros veem. É silencioso, oculto, mas poderoso. Você aprende a perceber a presença de Deus nos detalhes, no silêncio, nas entrelinhas. Aprende que não precisa sentir para saber que Ele está. Que não precisa entender tudo para continuar confiando. Que mesmo no escuro, a luz que o Espírito acende dentro de você é suficiente para não parar. Abraão foi chamado para caminhar por uma terra que não conhecia, sustentado apenas por uma voz. Moisés enfrentou o mar com um cajado e uma palavra. Paulo permaneceu firme, mesmo acorrentado, porque via algo que ninguém via. Todos eles foram treinados na dor a depender do invisível. E você também está sendo treinado. O Espírito Santo não te abandona no meio do sofrimento. Pelo contrário, ele está usando a dor como disciplina espiritual para quebrar a dependência do que é instável e te enraizar naquilo que é eterno. Cada lágrima que você derrama enquanto escolhe crer é uma semente no invisível que produzirá frutos visíveis mais à frente. Essa lição é dolorosa, mas libertadora. Quando você aprende a confiar no invisível, o visível perde o poder de te controlar. O caos não te desestabiliza, a ausência de resposta não te paralisa, a falta de recursos não te faz retroceder. Porque agora sua base não está naquilo que pode ser tocado, mas naquilo que é eterno. E quando essa confiança nasce, o Espírito começa a reorganizar sua visão de mundo. Você começa a enxergar o que realmente importa. E isso nos conduz à próxima lição. A dor separa o essencial do supérfluo, revelando o que realmente tem valor na sua vida espiritual e emocional. A dor separa o essencial do supérfluo. A dor tem um efeito que poucos percebem de imediato. Ela reorganiza as prioridades. Quando tudo vai bem, é fácil se apegar ao que brilha, correr atrás do que é urgente, mas esquecer o que é realmente importante. As distrações tomam o lugar da intimidade com Deus.
As metas passageiras ocupam o espaço que deveria ser reservado para o propósito eterno. Mas basta a dor bater à porta para que o cenário mude. Tudo o que antes parecia imprescindível perde o valor diante daquilo que realmente sustenta a vida. É nesse ponto que o Espírito Santo atua como um mestre silencioso, mostrando com clareza aquilo que antes estava embaçado. Quando o sofrimento chega, ele não pede permissão, ele invade. Mas junto com ele, vem também uma revelação, o que vale a pena carregar e o que precisa ser deixado para trás. A dor simplifica, ela limpa, ela revela que muito do que você achava essencial era apenas excesso. Quantas vezes você se viu gastando tempo, energia e coração com coisas que hoje, diante da dor, não fazem mais sentido? A busca por aprovação, a correria para manter aparências, os relacionamentos rasos, as expectativas vazias. Tudo isso se desfaz como fumaça quando a alma está ferida, porque a dor aponta o que sobrevive ao fogo. No fundo, ela expõe aquilo que é permanente. A fé permanece, a presença de Deus permanece, o amor verdadeiro permanece, a esperança permanece. O Espírito Santo aproveita esse momento para te ensinar que aquilo que é essencial não pode ser tocado, comprado ou provado por argumentos. Ele mostra que o que te mantém de pé não são os aplausos, os bens ou os planos perfeitos. O que te mantém de pé é o que vem do alto, o que está enraizado em Cristo, o que resiste às tempestades. É nesse processo que você começa a valorizar o que realmente importa. A dor te ensina que ouvir a voz de Deus vale mais do que conquistar qualquer posição, que ter paz no coração é mais precioso do que qualquer aprovação humana, que estar em silêncio na presença do Pai é mais poderoso do que 1000 palavras em público. Essa separação que a dor provoca não é perda, é purificação. O Espírito Santo usa esse momento para livrar você do que pesa, do que distrai, do que atrasa. E aquilo que ele deixa, a fé, a verdade, a intimidade com Deus, é o que vai te sustentar nos dias que virão. A dor tem essa função espiritual rara. Ela te livra do desnecessário sem que você perceba e te entrega o essencial sem fazer alarde. Ela reorganiza sua vida de dentro para fora. E quando isso acontece, o seu coração começa a bater em outro ritmo, mais sincero, mais profundo, mais próximo do coração de Deus. E é a partir desse novo ritmo que nasce uma sensibilidade diferente. Você começa a enxergar a dor do outro com outros olhos, porque quem foi quebrado começa a perceber rachaduras nos outros. E é assim que o Espírito te leva para a próxima lição. A dor treina o coração para a compaixão. A dor treina o coração para a compaixão. Você só reconhece a dor do outro quando já sentiu algo parecido. Quem nunca sangrou por dentro, dificilmente entende quem está sangrando agora. A dor muda o jeito como você olha para as pessoas. Ela quebra julgamentos apressados, silencia discursos prontos e abre espaço para uma escuta mais humana, mais sensível, mais parecida com a de Jesus. O Espírito Santo usa o sofrimento para te treinar por dentro, não apenas para fortalecer a sua fé, mas para amolecer o seu coração. Porque um coração ferido, mas curado por Deus, se torna instrumento de cura para outros. Um coração que passou pela dor e não endureceu, se torna abrigo para quem está se perdendo. E é por isso que Deus permite que você sinta. Não para que você morra na dor, mas para que, ao sobreviver a ela, saiba como socorrer quem está se afogando agora. A compaixão não nasce no conforto. Ela floresce quando você se encontra quebrado e ainda assim é tocado pela misericórdia de Deus. É ali que você entende que não tem o direito de apontar, porque também já esteve perdido. Que não pode condenar, porque também já precisou de graça. Que não pode se calar, porque alguém também falou algo que te ajudou a continuar. Quantas vezes, depois de passar por uma dor profunda,
você percebeu que começou a reparar melhor nos outros? Em um olhar vazio, em um silêncio prolongado, em uma resposta curta que escondia um grito. Aquilo que antes você ignorava, agora salta aos seus olhos. Isso não é fraqueza, isso é sensibilidade espiritual, é maturidade emocional, é um novo tipo de visão que só se adquire quando o Espírito te ensina através da dor. Jesus, ao ver as multidões, se movia de íntima compaixão, e ele sabia o que era sofrer, sabia o que era solidão, rejeição, desprezo, injustiça. É por isso que o consolo dele não é distante. Ele não manda cartas do céu para aliviar quem sofre. Ele desce até o vale, senta no chão com você, chora quando você chora. Cura não com fórmulas, mas com presença. E quando o Espírito Santo habita em você, ele começa a gerar essa mesma compaixão. Você não será mais indiferente. Não olhará para a dor alheia com pressa. Não virará o rosto quando alguém desabar perto de você. Porque a dor te tornou capaz de sentir, capaz de perceber, capaz de acolher. E nesse acolhimento, a presença do Espírito se manifesta com poder. A dor te afina, te ajusta, te treina para ser resposta em um mundo cheio de gente ferida. E isso te transforma não apenas em alguém curado, mas em alguém que carrega a cura. E quem carrega a cura se torna altar. É por isso que a próxima lição é tão profunda. A dor se torna um altar de entrega, um lugar onde o Espírito recebe a adoração mais sincera, nascida não do conforto, mas do quebrantamento. A dor se torna um altar de entrega. Existe um tipo de adoração que não nasce no palco nem na celebração. Ela não brota de uma vida organizada ou de um coração cheio de certezas. Esse tipo de adoração nasce no meio da dor, no chão do quarto, na solidão do hospital, na madrugada em que ninguém vê. A dor tem o poder de transformar os escombros da alma em altar. E é nesse altar que o Espírito Santo se manifesta com uma presença diferente, não para aplaudir sua força, mas para acolher sua entrega. Quando tudo vai bem, é fácil levantar as mãos. Quando os sonhos estão vivos, a fé é confortável. Mas quando o chão some, quando as respostas não vêm, quando a alma sangra e mesmo assim você olha para o céu e diz, te adoro, isso é algo que os céus não ignoram. É nesse tipo de adoração que há fogo. Não o fogo da emoção, mas o fogo da entrega. Foi assim com Jó. Ele perdeu tudo. Tudo. E mesmo em meio às cinzas, ele não amaldiçoou. Ele adorou. Não porque entendia o que estava acontecendo, mas porque sabia em quem cria. A dor tinha virado altar. E no altar, mesmo sem sacrifício visível, havia uma vida sendo oferecida. A dor te leva a lugares onde a fé teórica não chega. Você descobre que não está diante de um Deus que exige performance, mas de um Pai que acolhe o quebrado. E quanto mais você se quebra na presença dele, mais espaço ele encontra para habitar. A dor limpa o orgulho, esvazia a vaidade, elimina os ruídos da vaidade espiritual. Tudo o que sobra é você e Deus. Só isso. E na maioria das vezes, isso é tudo o que você precisava. Você começa a perceber que a entrega no meio da dor é mais profunda do que qualquer culto lotado. Porque ali não há plateia, não há estrutura, não há aplausos. Só há verdade, a tua verdade nua diante da verdade eterna de Deus. E esse encontro transforma, cura, reconstrói. O Espírito Santo visita esse altar de forma especial. Ele não vem com palavras difíceis, ele vem com consolo. Ele não traz fórmulas, traz presença. Ele não exige explicações. Apenas recebe tua adoração quebrada e a transforma em perfume. Perfume que sobe até o trono e toca o coração do Pai. Esse altar, nascido da dor, se torna o lugar mais íntimo entre você e Deus. Porque ali você não está buscando uma bênção, está oferecendo o que sobrou.
Está dizendo com o pouco de força que ainda resta: mesmo assim, eu te entrego. E quando essa entrega acontece, algo no mundo espiritual se move. O céu responde com consolo, com alívio, com direção. E é nesse momento, nesse lugar secreto, que outra verdade profunda se revela. A dor nunca foi um sinal de que Deus perdeu o controle. Ao contrário, é justamente ela que destrói a maior ilusão que você carrega, a de que tem o controle da própria vida. A dor destrói a ilusão de controle. Você acha que tem o controle até que a dor chega. Quando tudo parece estável, é fácil acreditar que você está no comando. Você faz planos, define rotas, estabelece metas, organiza o tempo. Mas basta um diagnóstico inesperado, uma perda repentina, uma crise que você não previu, e tudo escapa pelas mãos. A dor chega para desmascarar a mentira que o mundo te contou, a de que você governa tudo. O Espírito Santo, em sua graça, permite que certos abalos aconteçam não para te destruir, mas para libertar você de um fardo que não nasceu para carregar. O fardo de ser o autor da própria história, de tentar controlar cada detalhe, de querer prever o amanhã. A dor é o choque que quebra esse controle ilusório. E quando você percebe que não pode controlar nada, descobre que pode confiar em alguém que nunca perdeu o controle de nada. É nesse colapso que nasce a verdadeira rendição. Você já tentou resolver tudo sozinho, já insistiu em manter a pose, já lutou com todas as forças. Mas agora, diante do caos, não resta mais nenhuma alternativa. Só fé, só entrega, só dependência. E é aí que o Espírito começa a agir. Quando você não consegue mais guiar o barco, é que aprende a ouvir a voz do capitão. Quando não consegue mais manter os pés firmes, é que percebe que sempre foi sustentado por mãos invisíveis. A dor tira suas rédeas, mas te devolve a confiança. Não uma confiança baseada no controle, mas uma fé fundamentada na soberania de Deus. Quantas vezes você teve que perder o controle para lembrar que o controle nunca esteve com você? Quantas vezes a queda foi o que te reposicionou? Você estava indo bem, tudo parecia sob controle, mas por dentro já estava longe de Deus. A dor freou sua rota, derrubou seus planos e te colocou de joelhos. E ali, de joelhos, você encontrou o que não achava mais em lugar nenhum: direção. É nesse momento que o Espírito Santo sussurra: agora posso te guiar. Porque enquanto você estava no volante, ele era apenas um passageiro. Mas quando o controle escapa, você reconhece que precisa de algo, ou melhor, de alguém que veja além. Alguém que saiba o fim desde o começo. Alguém que sabe exatamente onde você está e onde você precisa chegar. A dor é dura, mas honesta. Ela quebra o orgulho, desmonta a autossuficiência e mostra que a dependência de Deus não é fraqueza, é sabedoria. Quando você para de lutar contra a dor e começa a perguntar ao Espírito Santo o que ela está revelando, tudo muda. Você não é mais vítima do caos, você se torna aluno de Deus. E quando essa lição é compreendida, algo começa a se mover dentro de você. Uma leveza, uma confiança nova, uma paz que não depende de explicações. E nesse ambiente interior, algo que estava adormecido começa a se abrir. A dor não só expôs o controle, mas também trouxe à tona áreas que estavam feridas há muito tempo e precisavam ser tratadas. É assim que você chega à próxima lição. A dor abre espaço para a cura interior, revelando feridas que o Espírito Santo sempre quis tocar, mas que antes estavam escondidas sob o manto do controle. A dor abre espaço para a cura interior. Existem feridas que você aprendeu a conviver, mas nunca curou. Elas foram encobertas por compromissos, por distrações, por justificativas. Foram camufladas com sorrisos, com religiosidade, com força aparente,
mas o Espírito Santo conhece cada uma delas. E é justamente quando a dor atual te alcança que ele aproveita o momento para tocar aquilo que está escondido há muito tempo. A dor recente muitas vezes desperta dores antigas. E isso não é coincidência. Quando a alma está vulnerável, ela se abre, mesmo sem querer, e o que estava escondido começa a emergir. Talvez seja uma rejeição da infância, uma decepção mal resolvida, uma culpa que você tentou esquecer, um trauma que você nunca teve coragem de encarar. A dor do presente se torna o caminho pelo qual o Espírito Santo te conduz para curar o que ficou no passado. Ele não quer apenas aliviar o que está acontecendo agora. Ele quer curar o que está enraizado. A dor não é o fim. É o sinal de que algo mais profundo está sendo chamado à superfície. E quando você percebe isso, a pergunta muda. Você para de perguntar, por que isso está acontecendo? E começa a perguntar, o que o Senhor está tentando curar em mim com isso? É nesse ponto que a cura começa. Não porque a dor diminui de imediato, mas porque ela passa a ter um propósito. Quando você entende que o Espírito Santo está usando esse momento para tratar o que estava adoecido dentro de você há anos, seu coração se abre de uma forma diferente. Você para de lutar contra a dor e começa a permitir que ela cumpra seu papel. E o papel da dor, quando conduzido pelo Espírito, é tirar o que apodrece por dentro. Amargura, mágoas, culpas que se transformaram em autoacusação, feridas que sabotam sua identidade, mentiras que foram plantadas no seu coração por palavras cruéis. Ele vai fundo, mas ele só vai fundo porque deseja te curar por completo. O que antes era um buraco, agora se torna um lugar de intervenção divina. Aquilo que antes era uma ferida aberta, agora começa a ser fechado com graça, verdade e amor. Deus não passa por cima da sua dor. Ele entra nela. Ele não ignora o seu passado. Ele redime o seu passado. Ele não finge que nada aconteceu. Ele pega tudo o que aconteceu e transforma em ponto de partida para uma nova história. Você começa a perceber que está sendo reconstruído por dentro. Talvez ninguém veja, talvez por fora tudo pareça igual. Mas dentro de você, onde antes havia dor crua, agora existe paz. Onde havia desespero, agora existe consolo. Onde havia ruído, agora há direção. Essa é a cura que o Espírito Santo oferece. Não anestesia, não fuga, ele não mascara, ele trata. E quando você permite esse tratamento, você não apenas é curado, você amadurece, você cresce, você se torna mais inteiro. E quando alguém se torna inteiro por dentro, ele começa a enxergar o tempo de forma diferente. A dor, além de curar, desperta uma urgência, a de não desperdiçar mais os dias. É por isso que a próxima lição é inevitável. A dor desperta a consciência do tempo e revela que a vida não pode mais ser vivida no piloto automático. A dor desperta a consciência do tempo. A dor tem o poder de parar o relógio. Quando ela chega, tudo desacelera. As atividades continuam, as pessoas seguem, mas dentro de você, o tempo entra em outro ritmo. Aquilo que antes era urgente, agora parece irrelevante. Aquilo que você empurrava com a barriga já não pode mais esperar. A dor muda sua percepção do tempo porque ela te faz encarar o que você vinha adiando. Sua alma, seus sonhos esquecidos, seu propósito, sua eternidade. O Espírito Santo aproveita esses momentos para te acordar. A dor é como um despertador espiritual. Ela diz, acorda. O tempo está passando, você está onde deveria estar. Você está se dedicando ao que realmente importa? Essa consciência não nasce no conforto. Ela floresce quando a vida dói. Porque é na dor que você percebe como os dias são frágeis, como as oportunidades têm prazo, como hoje é tudo o que você realmente tem.
Talvez a dor tenha te feito pensar em decisões que você vinha adiando há anos. Talvez ela tenha te empurrado para fazer perguntas que você sempre evitou. E é assim mesmo. O sofrimento remove as distrações e te faz encarar o espelho da existência. O tempo não para. O amanhã não está garantido. E aquilo que você não faz hoje pode nunca mais ter a mesma chance. Essa consciência não vem para gerar pânico, vem para gerar propósito. O Espírito não está tentando te apressar. Ele está te alinhando, está dizendo: não viva mais no automático. Não perca mais tempo com o que não constrói. Não adie mais o que o céu já te chamou para fazer. Quando a dor toca a sua vida, você começa a valorizar os minutos como se fossem diamantes. Cada conversa com quem você ama ganha outro peso. Cada momento de oração se torna mais profundo. Cada passo na direção do seu propósito se torna inegociável. A dor limpa o calendário da alma e destaca aquilo que tem valor eterno. Foi o que aconteceu com Ezequias. Quando recebeu a notícia de que morreria, seu coração se voltou totalmente a Deus. Ele orou, chorou, se realinhou, e Deus lhe acrescentou mais anos de vida. Mas antes disso foi a dor que trouxe lucidez. Foi a ameaça da perda que despertou a urgência da entrega. Você não precisa viver em sofrimento constante para manter essa consciência. Mas a verdade é que muitas vezes só acordamos depois que algo dói. O Espírito Santo, com amor e sabedoria, permite que a dor faça esse trabalho. Porque ele sabe que um coração desperto é um coração que escolhe com mais clareza, ama com mais presença, obedece com mais prontidão. E quando você começa a tratar o tempo como o presente que ele realmente é, cada dia se torna sagrado. Você começa a plantar com mais intencionalidade, a amar sem demora, a obedecer sem resistência, porque entendeu que o tempo que te resta não é para sobreviver, é para cumprir um propósito. E esse propósito inclui a sua capacidade de resistir. Porque quem reconhece o valor do tempo aprende a suportar as dores com sabedoria. E é sobre isso que o Espírito te ensinará agora. A dor gera resiliência espiritual, uma força que não vem da carne, mas do céu. A dor gera resiliência espiritual. A dor enfraquece o corpo, mas fortalece a alma. Ela dobra os joelhos, mas firma os pés. Quem atravessa a dor sem perder a fé, sai do outro lado mais resistente, mais maduro, mais estável. Não porque se tornou insensível, mas porque aprendeu a permanecer. E é exatamente isso que o Espírito Santo produz quando você escolhe confiar, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Resiliência espiritual. Resiliência não é dureza, é profundidade. Não é frieza, é firmeza. O resistente espiritual não é aquele que ignora a dor, mas o que aprende a caminhar mesmo com ela. Ele chora, mas continua. Sente, mas não recua. Sangra, mas ora. Vacila, mas não desiste. Porque algo dentro dele foi forjado no fogo. E é esse fogo que o Espírito Santo acende na alma quando a dor parece queimar tudo. Ele usa o sofrimento como fornalha, não para te consumir, mas para te refinar. Como o ouro que precisa do calor intenso para ser purificado, assim também é com o caráter. E não existe fornalha mais eficaz do que a dor. Você percebe isso quando, depois de passar por batalhas intensas, coisas que antes te derrubariam já não te afetam da mesma forma. O que antes te paralisava agora só te faz orar com mais força. O que antes te fazia murmurar, agora te empurra para a presença de Deus, porque você foi treinado, porque algo dentro de você se fortaleceu onde ninguém viu. O Espírito não desperdiça nenhum sofrimento. Cada lágrima que você derrama em fé é semente de resistência futura. Cada madrugada em que você escolheu clamar, ao invés de se entregar ao desespero, virou raiz que agora sustenta sua árvore espiritual.
e essa raiz é o que te fará permanecer quando outros caírem. Resiliência espiritual não se aprende em sermões. Ela é adquirida no campo de batalha, no dia em que você decide não abandonar a presença de Deus, mesmo sem respostas. No momento em que você escolhe obedecer, mesmo em meio à dor. No instante em que você diz, não entendo, mas confio. Foi assim com Jesus no Getsêmani. Ali, a angústia era tão intensa que seu suor virou sangue, mas mesmo assim ele orou. Se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Essa é a oração do resiliente, não a do forte, mas a do quebrado que escolhe continuar. E é essa escolha que muda tudo. Quando você decide continuar com Deus mesmo no vale, você está sendo fortalecido de dentro para fora. E essa força que não vem da carne, nem da emoção, nem do aplauso, mas do Espírito, é o que te sustenta nos dias maus. Você já não é mais o mesmo de antes. A dor te ensinou a resistir. A presença de Deus te ensinou a permanecer. E agora, sua vida se torna um testemunho vivo. Porque a dor que tentou te parar, hoje serve como prova de que o Espírito Santo realmente habita em você. E é por isso que a próxima lição é inevitável. A dor transforma em testemunho vivo. O Espírito mostra que nada se perdeu. Tudo foi usado para revelar o poder dele através da sua história. A dor transforma em testemunho vivo. A dor que parecia inútil, hoje carrega um propósito. As lágrimas que você derramou no escuro agora brilham como farol para quem caminha em trevas. A queda que você achou que acabaria com sua jornada, na verdade, se tornou o ponto de partida de um novo ministério. A vergonha que te calou se transforma pela graça em voz profética. A ferida que quase te matou agora cura outros, porque o Espírito Santo nunca desperdiça dor. Ele transforma sofrimento em testemunho. Essa é a última e talvez mais poderosa lição. O que doeu hoje, amanhã será resposta para alguém. Você se torna uma carta viva, um evangelho caminhando, um sermão com cicatrizes. E essas cicatrizes não são sinais de derrota, mas de sobrevivência. São marcas de que você passou pelo vale e não ficou nele. São provas de que o Espírito Santo esteve com você em cada passo, mesmo quando você não o sentia. O testemunho vivo não é aquele que prega com eloquência, mas aquele que exala presença mesmo em silêncio. É aquele que, só de permanecer em pé, já comunica fé. É aquele que, mesmo sem dizer uma palavra, mostra com a vida que Deus cura, restaura, levanta e transforma. Porque foi transformado. O Espírito Santo não precisa de perfeição, ele precisa de entrega. E quando alguém se entrega mesmo na dor, mesmo com medo, mesmo sem entender, ele escreve uma nova história. Não com tinta, mas com lágrimas. Não com teorias, mas com vivência. Não com máscaras religiosas, mas com verdades sangradas e cicatrizadas. Quem passou pela dor com Deus carrega um tipo de autoridade que não se aprende em livros, porque a autoridade do quebrado é diferente. Ele não impressiona, ele toca. Ele não encanta, ele transforma, porque carrega dentro de si a mesma dor que o outro está sentindo, mas com a presença do Espírito como resposta. Talvez você ainda não enxergue, mas essa dor que está vivendo agora já está sendo moldada para se tornar resposta na vida de outros. Já está sendo escrita pelo Espírito como capítulo de um livro que alguém ainda vai ler e encontrar esperança. E quando isso acontecer, você vai entender, nada foi em vão. O vale teve sentido, a perda gerou vida. O silêncio preparou a voz. E o Espírito te usará não apesar da dor, mas por causa dela. A sua vida é o testemunho que alguém está esperando. A sua história é a pregação que alguém precisa ouvir. E o Espírito Santo, que te sustentou até aqui, vai usar cada fragmento quebrado como peça de um milagre para outro coração. Por isso,
Não se cale, não esconda suas cicatrizes. Elas são evidência de que Deus esteve com você, de que você sobreviveu, de que a dor passou, mas a graça ficou. E agora é tempo de testemunhar. Agora é tempo de viver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. O Deus de toda consolação nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Você se tornou canal, refúgio, prova viva, e o céu sorri ao ver que da sua dor nasceu ministério, da sua fraqueza brotou força, e da sua entrega nasceu um testemunho que jamais será esquecido.